Bem-vindos, internautas, a mais um Ache Aqui Cast São José da Tapera. Eu sou o João Pimentel e hoje estou recebendo aqui na mesa cast o Anthony. Anthony? Anthony. Ele é um arquiteto, tá? Aqui do nosso município, recém-formado, mas nos bastidores você não sabe a experiência que ele já passou pra gente. Já pensou você subir com o seu carro pro primeiro piso e as coisas quebrar no meio do caminho? Isso não vai acontecer, né, Anthony? Exatamente. Anthony, se apresente, mostre ao povo quem é o Anthony e como é que você tem de experiência para distribuir hoje aqui com a gente. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer, João, por esse convite, né? Essa iniciativa que vocês estão tendo aqui é muito importante para a nossa cidade, né? Eu sou Anthony, arquiteto, como o João falou, recém-formado. Trabalho com projetos particulares, projetos públicos e com regularização também de imóveis, né? A arquitetura é um nicho muito grande, né? Então, as pessoas realmente não têm muita noção hoje em dia do que realmente é arquitetura. Principalmente aqui numa cidade do interior, como a nossa, o nosso trabalho é bem desvalorizado, vamos se dizer, né? Então, é algo que a gente precisa construir com o tempo, com conscientização, Sim, né? sim. O que realmente, qual é o valor do arquiteto, qual é a importância do arquiteto e a necessidade, né, que é o ponto mais importante dessa conversa, né? Isso. Esse ponto é bem importante, Anthony. Essa questão da gente falar do profissionalismo. Na página do Acha Aqui Cast Tapera, a gente vem trazendo essa divulgação. E no Acha Aqui Tapera, a gente criou lá o link específico, profissionais. Por quê? Porque um advogado não pode explicar como é que constrói uma casa. A gente também não pode pegar hoje um contador e dizer como é que ele vai ser feito um telhado. Uhum. Como o arquiteto também não vai dizer como é que vai resolver o problema do imposto de renda. Aí vai ter que passar lá do PAV, do empreendedor, que lá o agente está lá esperando e resolve. Ou seja, é aquela velha história, cada macaco no seu galho. Mas o importante disso tudo hoje é saber que o arquiteto, e eu digo por experiência própria, mais uma vez nos bastidores a gente estava falando aqui do espaço, né? Sim. E a gente falando sobre climatização. Nada melhor do que um técnico especializado para dizer qual é a climatização correta para esse ambiente e quais os equipamentos que eu vou usar. Numa obra, eu preciso do arquiteto. Sim. E aí assim, conta pra gente, você vai executar uma obra. E aí o que é que mais lhe impacta na obra? É você receber o cliente ou você ver o lugar da obra? Então, primeiramente, a gente sempre, quando é contratado, chamado para fazer, desde que seja até uma vistoria ou o acompanhamento de uma obra mesmo, a execução, a gente primeiramente precisa conversar com o cliente, entender a necessidade, né, se é uma reforma, se é uma construção, e ir em loco, no caso no terreno, ou então naquela edificação, e analisar toda a edificação em si para poder explicar para o cliente o que ele precisa, entender a necessidade dele e já ir informando os pontos que precisam ser adotados, que precisam ser melhorados, caso seja uma reforma. E também na parte da construção em si, a gente precisa sentar com o cliente, conversar sobre todas as necessidades dele, se vai ser uma edificação comercial, residencial, qual é a finalidade, né? Porque cada finalidade tem a sua forma de projeto, né? Não é o mesmo projeto. Então, primeiramente, a gente precisa sempre do diálogo, né, com o cliente para saber qual é a necessidade dele antes do projeto em si, né? Todo projeto tem sua finalidade e cada projeto tem sua especificidade. Então, basicamente isso. Então, isso é um ponto bem importante. Veja só, a pergunta é se o profissional ou o local. Então, o Anthony já chega para a gente e diz, eu estou atendendo o meu cliente, Sim. Independente do local, Sim. Independente do serviço. Então, o bom e o ponto importante é que os serviços hoje prestados por ele vai atender a necessidade do cliente. Sim. Então, hoje o cliente pode chegar com uma ideia. Sim. E você vai ajudar essa ideia a ser desenvolvida Isso. a uma forma que seja acontente para ele e que ele, quando sair de lá, ele diga, eu nem pensei que isso acontecia. Exatamente. A arquitetura em si, ela é mais justamente para poder a gente atender às necessidades do nosso cliente, né? A gente
tem um pouco do costume de querer contratar um serviço e você, eu quero isso e execute isso. Mas às vezes realmente o cliente ele não tem aquela visão técnica, né, do que é necessário, então a gente tem que sempre explicar para o cliente, explicar para aquela pessoa que as necessidades deles podem ser ajustadas dependendo do que ele está querendo, né? Se por algum acaso ele veio com uma ideia que ele viu na internet, né, que hoje a gente tem essa facilidade do inteligência artificial, e que por algum acaso não dá para ser adaptada, a gente tem que chegar com o cliente e informar ele essas questões. Mas sempre a ideia da arquitetura em si é atender à necessidade do cliente e não somente vender um produto. Mudando agora um pouquinho, você atende bem o seu cliente e você colocou que faz vistoria na obra, acompanha uma obra. Quando você vai, por exemplo, um cliente comprou uma obra inacabada, você vai lá fazer o levantamento. Sim. Já chegou algum momento de você ter que dizer para o cliente que o investimento ele vai ter que ser ou perdido, porque a obra está condenada, você vai ter que começar tudo de novo, ou que você vai ter que fazer reparos que custearia muito, porque ele deixou, entre aspas, de contratar você antes da aquisição? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Acontece, João. Acontece porque isso é algo realmente do cotidiano, né? Acontece muito das pessoas comprarem obras inacabadas e por conta disso, às vezes ela compra com um valor mais abaixo, né? Justamente por não estar finalizada e quando o cliente chama o profissional técnico, seja engenheiro ou arquiteto, às vezes tem essa situação de deparar com um problema que a gente possa, que chegue para o cliente e fale, realmente, aqui talvez você tenha que investir ou talvez desfazer tudo isso que foi feito, né? Tem situações sim da obra que dá para ser aproveitadas, mas isso acontece muito. Isso é algo que é muito fácil de acontecer de o cliente comprar uma edificação inacabada e no final das contas ele achar que está comprando algo barato e que ele vai acabar gastando um pouco mais. Mas às vezes também tem a questão de ele comprar uma edificação ali que já teve uma boa execução e ele realmente só dá continuidade. Então assim, a gente está falando aqui no momento de que o arquiteto ele não é necessário somente para o começo, mas aí para você comprar um empreendimento que está em execução, ele é importante estar ali no momento, para passar para vocês quais são as diretrizes para a conclusão daquela obra. Até porque fundação, estrutura, ela é, como todo mundo diz, o alicerce de tudo. Com certeza. Então, o alicerce que a gente sempre ouve falar é essa fundação, é essa estrutura que você vai subir, o seu sonho ali, porque toda vez que a gente sobe uma estrutura dessa, vira um sonho da gente. Um dos serviços, inclusive, tocando nesse assunto da vistoria, né, que é muito importante, né? Às vezes você pode ter essa situação de ir comprar uma edificação que você às vezes não tem uma ideia de realmente se está em boas condições de você comprar e você contrata ali um arquiteto, um engenheiro para fazer essa vistoria antes de você comprar aquela edificação. É como a compra de um carro, né? Você pode levar o carro para um mecânico, para alguém para poder fazer aquela vistoria, você paga por aquele serviço, mas que você tem a garantia de que é uma boa compra ou não. Então, é algo que é muito importante, é de extrema relevância você contratar um serviço como esse de vistoria para poder não ter surpresas futuras, né? Justamente. E também, quando a gente fala em vistoria, a gente não está só vistoriando, né, então nem essa questão do imóvel como está. Mas eu tenho o meu imóvel e eu quero saber se o valor venal dele, Sim. como é que ele está o valor? Eu vou pensar em colocar ele em uma linha de crédito, que ele vai servir de calção, de garantia para o meu empréstimo. E eu cheguei no banco, Anthony, e os caras disseram que esse imóvel aqui só vale 10 mil. Explica pra gente o que é essa questão de avaliação, que você faz a avaliação também, não é isso? Sim. Como é que essa avaliação ela é feita? Quem é que pode solicitar? Se só pode só as empresas ou qualquer pessoa física pode solicitar? Não, a pessoa física também ela consegue solicitar essa avaliação, realmente entrando em contato com o profissional técnico, né, que consiga fazer essa vistoria, né? Esse serviço é um serviço realmente voltado para ou valorização ou então para alguma situação judicial que você possa precisar ali de uma garantia, ou uma garantia, uma avaliação.
Então, a gente vai considerar valor de mercado, materiais, todos esses pontos que vai levar até o valor final da sua edificação, né? Não é somente um valor de mercado entre edificações. Então, é um valor geral considerando valores de materiais hoje, né? A gente tem as tabelas que a gente segue, né, para poder precificar e entregar para o cliente aquela avaliação, né, do valor do imóvel. Isso é importante a gente frisar porque algum de vocês pode não ter passado por alguma situação, né? Mas a gente recentemente, em Maceió, passou por uma situação dessa que vários arquitetos e engenheiros tiveram que fazer vários laudos naquelas residências do Pinheiro. Porque para eles serem indenizados pela Braskem, precisava ter esse laudo para que o juiz do processo pudesse ter esse parâmetro e a importância desse momento de a gente ter esse técnico capacitado para poder fazer essa avaliação. Então, às vezes a pessoa pode até dizer, mas esse assunto é uma coisa que não vai acontecer nunca. Não é bem assim. A gente vive hoje situações, né, anormais de natureza. Então, a gente já viu no sertão cair neve, né? Então, a gente já viu em São José da Tapera se mexer, ter terremoto, né? Dependendo das estruturas, de como é que seja. Então, a gente vai precisar, se acontecer qualquer coisa dessa, de um profissional dessa área, um arquiteto, poder ver como é que está a sua estrutura, como é que ficou depois. E isso se chama avaliação, né? Mas a gente agora vai contar por que foi que você salvou uma obra sem ser arquiteto, né? Que você não deixou os carros despencarem. Conta pra gente como foi isso que você me contou nos bastidores. Tá, vamos lá. Enquanto estagiário, eu fazia parte de um escritório que faz modelagens, né, da construção civil, né, que a gente chama de BIM. E nessas modelagens, a gente sempre vai acompanhando que a gente faz a construção antecipada da obra, né? Então, a gente constrói realmente cada parte, cada detalhe do projeto ali de forma digital, virtual, e encontra todos os problemas e os conflitos dessas disciplinas que a gente chama. E dentro desse aspecto, eu encontrei um problema estrutural que a rampa do pavimento, que levava até o pavimento garagem desse edifício, ela tinha uma inclinação que, se o carro ele fosse subir, ele iria capotar. Então, era uma rampa que, infelizmente, não tinha funcionalidade. Não tinha funcionalidade. Ela até poderia ter sido executada e, graças a essa metodologia que a gente trabalha, que é a metodologia BIM, a gente consegue prever esses problemas antes. Então, foi através desses programas, né, através dessa visualização, que eu identifiquei que aquela rampa não teria como ser acessível para poder aqueles automóveis, aqueles veículos entrarem ali naquele pavimento garagem, né? Então, foi algo que, mesmo sem a formação completa, né, eu identifiquei esse problema, e é exatamente aí onde entra a importância da nossa profissão, né, de prever esses problemas de forma antecipada para evitar situações futuras como essa, que, se você realmente analisar, era uma situação que iria ser gravíssima. Gravíssima. Né? Não seria interessante esperar que algum carro capotasse quando fosse entrar ali naquele pavimento, e aí eu já identifiquei esse problema, assim como várias outras situações, mesmo antes da profissão, né, a gente vê diariamente, e a importância do projeto, realmente do planejamento, para evitar essas situações. Pois é. Partindo para inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela toma conta de todo o mercado. Tudo que a gente conversa hoje tem inteligência artificial. As empresas da gente usam inteligência artificial em todas, principalmente a empresa de sistema, porque é o foco mesmo dali. Vocês usam inteligência artificial já para auxiliar vocês na elaboração desses projetos? Depende, né? A inteligência artificial hoje ela é um auxílio, de fato, né? Dependendo ali do escopo do projeto, dos serviços que a gente está executando. Então, sim, a inteligência artificial hoje ela está ali aplicada no nosso trabalho, tanto na parte de projetos. Não é algo usual, tão simplificado que a gente, tipo assim, usa para fazer uma planta. Não é assim. Mas, às vezes, a gente precisa de alguma solução, porque, assim como qualquer profissional, tem momentos que a gente realmente encontra situações que a nossa imaginação, o nosso respaldo técnico não
consegue atingir 100%. Então, o auxílio da inteligência artificial é importante. Hoje, a inteligência artificial ela não faz, ela auxilia. Auxilia. Né? Então, na arquitetura, sim, isso acontece. Né? Hoje, a gente tem a inteligência artificial até realmente entregando aquelas imagens para as pessoas daqueles projetos e tal, e tem realmente as pessoas que fazem os projetos baseados na inteligência artificial. É algo que, às vezes, se você não tiver o cuidado, você vai acabar tendo algum problema ali na sua obra, porque a inteligência artificial, por mais que ela seja algo muito bom hoje em dia e que tenha aquela questão toda de cálculo e tudo mais, mas ela não é perfeita. Então, ela realmente parte desse auxílio para a gente, mas não como uma ferramenta que cria, mas uma ferramenta que auxilia. Que auxilia. Isso. E é bem importante frisar, porque toda inteligência artificial tem no seu escopo dizendo, se nós somos uma inteligência artificial, revise antes de usar, né? Vamos lá, Anthony, a gente ainda tem muita coisa para falar. E outro ponto que a gente queria conversar é o seguinte, a estrutura hoje do município de São José da Tapera, onde ele está localizado, é uma estrutura totalmente diferente das praias. As praias você tem muita areia, um terreno muito mole, uma dificuldade. Quais são as dificuldades que você hoje, como profissional, encontra muito aqui em São José da Tapera na hora que vai construir? Então, dependendo da região, né, uma cidade que ela é, eu não vou usar o termo plano, mas ela é praticamente uma cidade plana, então, claro que tem regiões da cidade que são em declives, em aclives, mas tudo vai depender do terreno. Aqui é uma cidade que, realmente, dependendo da região, possa dar algum problema com o terreno que alaga, né, com questão de minação e tal, essas coisas. Tem os terrenos que são muito rochosos, então você tem muito problema com isso, você vai construir, vai fazer ali o alicerce, você bate na pedra e, querendo ou não, atrapalha um pouco. Então, nossa cidade é uma cidade muito boa de construir, isso é um fato. Isso é um fato que não tem o que negar, mas que realmente em algumas situações você encontra esses problemas naturais, né, que não tem muito o que fazer e tem sim as soluções que a gente pode adotar para contornar. Então, diante de toda a situação, é importante fazer uma avaliação, porque a gente faz o projeto, mas quando cava, tem uma pedra. Então, ou então alguma situação do terreno ter alguma situação especial. E aí, por conta disso, é importante o arquiteto sempre estar presente, o arquiteto, o engenheiro, estar presente para poder saber o que fazer naquela situação, né? Então, a importância realmente da gente estar presente, de acompanhar até a própria fundação, né? E já começa daí. Então, não é só, como muitos dizem, né? Desenhar no papel e entregar. Não. É acompanhar o que foi desenhado. Porque senão eu desenho, mas eu não entrego. Exatamente. Não é verdade? Eu não entrego. E aí vocês têm que estar junto ali, porque aquelas situações adversas que você não sabia, porque depois que você cavou 30, 40 centímetros do barro que estava ali, da terra, você pode chegar numa pedra. E essa pedra, até onde vai interferir, não é isso? E aí as ideias do arquiteto, do engenheiro, é onde vai agora dar continuidade ao projeto. Anthony, outra coisa que é bem importante aqui, é que o nosso município, ele é um município que é muito quente, né? Essa questão de temperatura influencia muito no projeto. Por exemplo, vou fazer um projeto, então eu tenho que ter uma casa com paredes de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Como é? Conta pra gente isso daí. Então, tem um fato muito importante daqui da nossa região, que aqui em Itapera, especificamente na região do Sertão, nós passamos 5 meses com temperaturas que chegam até 35 graus. Então, são temperaturas que a gente considera temperaturas elevadas, né? E para isso é importante a gente fazer um projeto que considere essa insolação, esse clima, né, tão tenso. E aí para isso a gente tem as soluções arquitetônicas de contornar esses problemas, como não deixar ambientes de longa permanência virado para essas partes de insolação, como o poente, né? E aí a gente tem que considerar isso. Esse é o ponto também, um dos pontos importantes é a forma com que a gente estuda essa climatização que a gente chama de conforto térmico, né? Então, conforto térmico, conforto lumínico. E aí, para isso, a gente tem que saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, todo o caminho que o sol vai fazer durante o ano e a questão da intensidade dessa insolação. Nem sempre a insolação ela realmente vai fazer com que a edificação chegue a temperaturas tão altas. E tudo isso depende dos materiais,
depende das soluções que você consiga fazer. Então, mas quer dizer que eu não posso colocar um quarto virado para o sol. Você pode, só que você tem que contornar com algumas soluções que o arquiteto, né, ele vai fazer aquele estudo e ver o que realmente se encaixa melhor para você. Nossa região realmente é bem complicada em questão da insolação, e aqui a gente tem um problema muito grande com isso. Várias casas não têm recurso, não, é uma colada na outra, o terreno aproveitado 100%, e isso impacta muito entre as casas. A gente cria saunas, a gente cria fornos dentro das casas e a gente precisa que essas casas sejam nossos lares, né? Sejam um ambiente que a gente queira ficar. Agradável. Né? Então, o estudo ele tem que estar presente sempre na concepção do projeto. Para a gente chegar ao final, a importância do profissional da área, ela está ligada não somente à questão de você ter uma boa obra, né? Não é só a questão de você dizer, mas assim, minha casa está construída, mas de uma economicidade. Sim. E uma economicidade que ela se torna contínua. A gente sabe que se a gente construir com um produto que ela não tem uma qualidade tão boa, ela não é tão duradoura. Sim. E um segundo ponto, que essa questão de temperatura, ela é muito relevante aqui na região da gente, porque se eu tiver um equipamento de ar-condicionado para botar nessa casa, para climatizar, ele vai demorar muito mais tempo consumindo energia para deixar na temperatura adequada, né? Então, ou seja, eu vou economizar numa obra para eu gastar ao longo do tempo. Então, o profissional dessa área, né, da arquitetura e da engenharia, ela é ótima para isso. Então, Anthony, é importante a gente frisar também a questão da qualidade de material, né? Exatamente. O material influencia, né? Isso? Influencia. A questão dos condicionantes climáticos, né, influenciam relativamente na questão energética das nossas edificações. Então, se você tem uma edificação onde um ambiente de longa permanência, ele recebe muita insolação e você vai ter um fluxo muito grande ali dentro, você precisa compensar de alguma forma, que hoje a gente utiliza os ar-condicionados, né? E aí, esses ar-condicionados, se eles realmente não tiverem um bom posicionamento e um estudo para poder ser colocado ele, você vai ter realmente um gasto energético muito grande. Então, são situações que influenciam até na questão ambiental, né, de questão energética e tudo mais. Então, desde um ponto específico de que você fala, não, mas aí aqui está quente, eu vou colocar ar-condicionado e tudo mais. Só que aí você vai ter talvez uma economia, alguma coisa ali, mas você vai gastar e você vai estar contribuindo para um problema ambiental muito grande. Né? Então, tudo vai influenciando ali com o tempo e é importante você sempre realmente saber e você sempre contratar alguém que tenha noção dessas questões e não simplesmente de vamos resolver um problema do clima ali daquela minha sala com ar-condicionado. Não, nós temos muitas situações que a gente pode resolver, contornar de algumas outras formas e não simplesmente sempre colocar ar-condicionado para resolver. Né? A gente está chegando ao final, né, de mais um episódio aqui. O Anthony hoje veio compartilhar. Eu tenho certeza que vocês estão agora. Como é que a gente vai falar com o Anthony? Não tem problema. Tá aqui a rede social do Anthony, tá aqui o contato do Anthony. Vocês vão falar com ele agora. Mas aí, se você não está vendo aqui, você tem o Acha Aqui Tapera. Vai lá nos profissionais, arquitetura, não é isso, Anthony? Isso. Vai achar o Anthony lá. Vai falar com o Anthony. Se quiser conversar com o Anthony, clica no botãozinho de localização. O seu navegador vai lá, vai deixar ele na porta dele e vocês vão ter uma consultoria com ele, com certeza. Toma um cafezinho lá? Toma. Ainda toma um cafezinho. Anthony, pode fazer suas saudações finais. Então, pessoal, eu agradeço, João, pela iniciativa, né, pelo convite. É muito importante a gente ter esse bate-papo, nessa conversa para explicar. Espero poder voltar mais aqui para poder explicar mais algumas outras coisas. Realmente é um nicho muito grande e o que a gente tem a falar no final é sempre da economia. Se eu puder trazer só um dado final para pode sim, pode, claro. Para finalizar, o gasto com arquiteto, muitas vezes muitas pessoas consideram como coisa para pessoas que têm um alto nível ali de padrão financeiro. Né? E o arquiteto, de acordo com estudos, o arquiteto ele economiza cerca de 30% daquela construção. Então, e quanto é que ele custa? Depende muito do projeto.
Depende muito do projeto, mas é algo que realmente, de forma particular, ele entrando em contato, a gente explica, mas já adianto que, pelo menos o meu trabalho, é um trabalho que eu sempre tento simplificar o máximo possível, porque hoje, sabe, construir é complicado, principalmente nos valores que está. E aí, cerca de 30% da economia você pode ter com o arquiteto. Então, acima de com 100 mil reais, 30 mil reais você já economiza com o arquiteto. Isso é através de estudos comprovados. E eu tenho certeza que essa economia, os honorários que o arquiteto vai cobrar, vai significar muito isso. Ah, com certeza, né? É melhor a gente evitar problemas do que depois ter que estar refazendo e, consequentemente, você vai ter que gastar mais. Então, o que você economiza com o arquiteto, você ganha com a sua obra e sem contar com a dor de cabeça que você não vai ter depois com a sua edificação de estar refazendo, ajeitando, fazendo né? Isso. Refazendo aquilo. Então, se puderem, me sigam lá na minha rede social, acho importante. Também eu acho que Tapera para facilitar e trazer todo mundo junto para um desenvolvimento melhor da nossa cidade. Isso. A gente está chegando mais ao final de um episódio, né, do Acha Aqui Cast São José da Tapera, e eu convido a vocês a seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar o site do Acha Aqui, para você encontrar os serviços, né, que a gente tem em nossas cidades, os produtos que a gente está sempre divulgando e comercializando com o comércio local. Convido você a ficar atento, ativar o sininho aqui, porque iremos ter mais conversas dessa e com todos os outros nichos.